Você está ouvindo o programa Semeando a Palavra da Salvação. Apresentação, Pastor Marcos Batista e Pastor Everton e Mary. Glória a Deus, aleluia. Está chegando um momento especial, da palavra, onde nós vamos ser alimentados, aleluia. Já está conosco aqui, o diácono Anderson. Paz do Senhor, diácono, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Pastor Marcos, Pastor Natanael, nossos irmãos e ouvintes da Rádio Max FM, também uma boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Quero aqui fazer menção à gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui semeando nesse projeto, semeando a palavra da salvação com a graça de Deus. Trago a saudação do meu pastor Zailton, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Osasco, e também da minha esposa Franciele e das nossas filhas Beatriz e Miriam, para os amados irmãos. Então vamos nessa tarde ministrar uma palavra aos nossos corações, o momento da palavra. No programa Semeando a Palavra da Salvação, é momento de reflexão. Amados, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos e amados, Jesus está completando o seu 3º ano de ministério aqui neste mundo. Após esse período, 6 anos mais tarde, Jesus estará crucificado na madeira da cruz do Calvário. Jesus escolhe a região de Cesareia de Filipe, uma região pouco frequentada pelos judeus, devido a um centro pagão que se encontrava naquela região, onde os judeus consideravam que as portas do inferno se encontravam na cidade de Cesareia de Filipe, e por isso uma região não muito frequentada por eles, mas nesse lugar, onde eles consideravam que o ápice das ações demoníacas, o poder das trevas se operava, por causa de uma grande gruta que havia de sacrifícios, adoração a deuses pagãos, faz com que Jesus escolhe este lugar para que a maior revelação até então fosse dada, a revelação que ele era o Cristo do Senhor, o Messias prometido, aquele que vinha para buscar e salvar o que estavam perdido. Jesus então, ele se chama os seus discípulos a essa região tenebrosa, obscura, para mostrar que não importa principado, potestade, hoste espiritual da maldade, não tem Satanás e não tinha demônio algum, que poderia fazer com que as portas do inferno prevalecessem contra o poder criador de Deus, contra o poder salvífico de Jesus, porque contra a igreja, a porta do inferno não prevaleceria contra ela. É nessa região que Jesus ele chama os seus discípulos fazendo uma pergunta, dizendo assim: quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas que têm recebido cura têm dito que eu sou? Quem as pessoas que têm recebido libertação têm dito que eu sou? Quem aquelas pessoas que receberam ali movimentos para se locomover, receberam vista para ver, receberam ali a voz para adorar e para falar, têm dito que eu sou? Os discípulos tomando voz disseram: tenho ouvido por aí que tu és Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. E nós vemos que isso traz uma situação sobre as nossas vidas, porque Jesus ele faz uma pergunta sobre aqueles que estão longe. Jesus ele pergunta para a multidão, para os seus discípulos que estão próximos, o que aqueles que estão longe estão dizendo que ele é.
E as pessoas que estão longe estão tendo uma compreensão errada acerca da pessoa de Jesus. Porque eles estão considerando Jesus simplesmente como um homem. Eles estão considerando Jesus como um homem, mas não como um Deus. Eles consideram Jesus como um homem até divinamente inspirado, mas não um Deus que se despiu da tua majestade e glória para habitar no meio de nós, para que nós vêssemos a tua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas só que esse versículo ele traz um sentido lindo para nossas vidas, porque apesar daqueles que estão distantes, dizendo que Jesus é simplesmente um homem e não Deus, ele já confirma uma certeza para nossas vidas. Jesus andou nesse mundo como homem, Jesus morreu como homem, Jesus ele ressuscitou como homem, ele ascendeu aos céus como homem, mas ele voltará também como homem para buscar a minha e a tua vida para reinar juntamente com ele. E é no meio deste cenário, aonde a humanidade de Cristo é confirmada, Jesus ele demonstra uma segunda questão, no versículo de número 15, perguntando para os seus discípulos, para o seu ciclo de intimidade. Eu entendi, eles estão dizendo que eu sou um homem qualquer, inspirado por alguém, mas eu quero saber vocês que fazem parte do meu ciclo de intimidade, quem vocês dizem que eu sou? Aí eu te pergunto nesta tarde de hoje, quem Jesus Cristo é para você? Porque temos visto Jesus Cristo de diversas formas. Temos visto Jesus como um homem sofredor, ou até mesmo como um anjo, simplesmente como um homem que deixou um legado aqui neste mundo, ou até mesmo talvez de um dos profetas inspirados por Deus, mas não temos visto Jesus como Salvador, como Cristo, o Messias, aquele que veio para restaurar as nossas vidas e abrir um novo e vivo caminho. Mas eu entendo outra questão, que Jesus ele não está preocupado com a opinião de quem está longe, Jesus está preocupado com a opinião com quem está perto, Jesus não está preocupado com palavras de pessoas que não fazem parte do seu ciclo de intimidade, mas Jesus se preocupa sim com aqueles que são íntimos dele, o que eles têm achando de vós. Mas eu quero te fazer uma pergunta contrária, quem você é? Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa de palavras de pessoas que estão distantes. Tem pessoas sofrendo por causa de palavras de pessoas que não fazem parte do seu ciclo de intimidade. E eu quero te dizer que muitas das vezes dentro da tua casa você tem o esposo, tem o filho, tem a filha, tem a mulher, mas só que muitas das vezes ele não desfruta de você, dessa mesma intimidade. Qual intimidade? De reconhecer que Jesus ele é homem, mas Jesus também é Deus, reconhecer a essência salvífica do Salvador. E por causa disso você tem sofrido. Por quê? Porque você conhece a essência do caráter que a tua vida se tornou por causa do que Jesus fez na tua vida. E eu quero te dizer algo, você tem que parar de se preocupar com palavras de pessoas que não desfrutam desse ciclo de intimidade contigo e começar a dar ouvido e voz para pessoas que verdadeiramente fazem parte do seu ciclo de intimidade, para que os irmãos e os ouvintes nessa tarde compreendam o que eu quero dizer através dessa palavra, é que os amigos do mundo, quando você conta o teu problema para ele, ele vai dizer que um dia vai passar. Quando você toma uma decisão equivocada na tua vida, ele vai compartilhar da tua decisão. Quando você se mantém na prática do pecado, da iniquidade, as pessoas vão ser complacentes com o teu erro, com o teu pecado. Só que as coisas para eles podem mudar num determinado ponto, mas eu quero te dizer que tudo pode passar, mas um dia a trombeta toca e as coisas podem passar para a tua vida também ficando neste mundo. Mas as pessoas que são íntimas e desfrutam de um ciclo de intimidade contigo, essa tem voz para falar contigo. Sabe por quê? Porque eles são um amigo fiel em Cristo Jesus, que ele vai exortar, ele não vai permitir você entrar no caminho do erro e tomar decisões equivocadas na tua vida. E talvez você tenha deixado de ouvir a voz de um amigo que mesmo exortando a tua vida, ele estará contigo para passar no meio deste vale, no meio dessa provação, para viver incertezas de palavra que não desfrutam de intimidade contigo. Eu quero te dizer, Jesus ele está preocupado com o que você acha dele, mas você tem que estar preocupado com o quê? Com o que as pessoas que desfrutam do seu ciclo de intimidade têm achado de você. E quando Jesus ele pergunta isso para os seus discípulos, Pedro no meio da escuridão,
escuridão das trevas de Cesareia de Filipe, ele diz: eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, na qual foi enviado. E Jesus, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe por quê? Porque bem-aventurados aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, amém?